A música do Chico incomodou? Incomodou. Mas por que incomodou? Essa é a grande pergunta. A minha resposta vai no sentido da linguagem, que é a área com que eu trabalho. A música do Chico incomodou porque há claramente um choque de discurso entre o discurso do empoderamento feminino, que é um discurso que está em voga na nossa sociedade, potencializado pelas questões das redes sociais. A letra da música, que é uma cantiga, ela vai exatamente de encontro a esse discurso em que a mulher está se colocando em outros lugares na sociedade. E aí vem o efeito de sentido. E uma segunda pergunta: a letra é datada? Porque a mulher espera ser resgatada? A gente precisa mudar um pouco o foco dessa questão e dizer que datadas são sempre as leituras. Diferentemente daquilo que a gente aprende na escola, ler não é retirar sentidos de um texto, mas atribuir sentidos a um texto. E esses sentidos são históricos, são sociais, são, portanto, datados. Nós podemos ler um texto do século XVI, do século XVII, a partir daquele conjunto de situações socio-históricas, e aí ele vai ter um sentido, e a gente pode ler um texto, mesmo texto do século XVI, século XVII, a partir dos nossos sentidos socio-históricos da contemporaneidade, e aí ele vai ter outro sentido. Então, datada não é a letra da música do Chico, datada são as leituras, e elas são datadas porque, nesse exato momento, estamos vivendo um discurso de empoderamento, e é esse discurso que está dando esse sentido e, na verdade, esse ruído, né, essa potencialização de sentidos diferentes para a letra que o Chico traz. Uma outra questão: o artista, será que ele tem que acompanhar o seu tempo? Olha, a arte ela não é ciência exata, né? Ela é uma outra forma de recortar o mundo. No caso da música, claramente é uma música fast food, para consumo imediato, que tem a sua função cultural e social, e tem as músicas consideradas mais clássicas, que são aquelas músicas que convocam o sujeito. Isso vale para a música, isso vale para a literatura. É isso que faz, por exemplo, nos Estados Unidos, você ter claramente a distinção entre fiction e literature, né? A ficção é para o consumo imediato e a literatura é algo mais cânone, aquilo que, como diz, convoca o sujeito para ser personagem, para se identificar com um dos personagens. Chico faz isso. A música do Chico não é uma música fast food, é uma música que convoca o sujeito e nos coloca dentro da música. Quando ele diz em Olhos nos Olhos, quando a mulher de Olhos nos Olhos diz: muitos homens me amaram bem mais e melhor que você, isso é uma paulada na cara de qualquer homem, né? Então é preciso pensar o seguinte: o artista ele não precisa acompanhar o seu tempo, porque na verdade ele não tem controle sobre o processo de interpretação. Ninguém tem controle sobre o processo de interpretação. Depois que um texto circula, ele passa a ser aberto à polissemia, aos vários sentidos. Uma outra questão é se a música pode ajudar a perpetuar estereótipos. Ora, é um texto, e todo texto traz conteúdos. A questão, novamente, aqui para mim é foco. A questão é: por que se interpreta esse texto do jeito X ou do jeito Y? A arte tem a sua função, que é provocar. O texto tem a sua função, que é provocar. E as interpretações provocadas é que precisam ser problematizadas, para a gente usar uma palavra que está muito na moda, a problematização. Quando ele fala largo mulher e filhos na letra da música, é uma figura de linguagem, é exatamente uma hipérbole, né? As letras de Chico são totalmente cheias de figuras de linguagem. E ele está fazendo o uso de um gênero, que é a cantiga. A cantiga é um gênero do trovadorismo, da literatura, em que o sujeito, o poeta, é um completo vassalo da sua música. É um poeta que segue o perfume, é um poeta que larga mulher e filhos e vai de joelhos atrás dela. Então é preciso sair do nível da superfície textual, é preciso entrar no nível da interpretação. A confusão entre o Chico e o eu lírico da música, o personagem da música, claro que há. Isso sempre houve na arte. Quantos e quantos atores de novela levaram tapas na rua, foram xingados, porque conseguiram executar sua arte com perfeição? Na música não é diferente, né? Então há muita confusão, sim, entre o Chico, escritor, e o eu lírico, que é o personagem de sua música. Uma questão: a interpretação depende do lugar de leitura. O que significa isso? Do ponto de vista de linguagem, significa que você tem pontos e locais de enunciação, né? Essa letra do Chico, por exemplo, ela pode ser vista no mínimo por 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista da musa. E quem vê a música, quem ouve a música, quem lê a música a partir desse ponto de vista, se sente absolutamente contemplado. Qual mulher não gostaria de ter um amor desse avassalador?
Qual mulher não gostaria de ser cantada em música? Qual mulher não gostaria de ser seguida ao infinito, né, por um grande homem apaixonado? Esse é o primeiro lugar, e esse é um dos pontos de interpretação. O segundo lugar é o lugar da mulher deixada, e isso provoca bastante reações, tem provocado bastante reações, principalmente sustentado por esse discurso do empoderamento feminino. Como assim o Chico destruidor de lares? Naquela confusão do Chico com o seu personagem, com o seu poeta que canta a música. Então a mulher deixada é uma segunda posição, a partir da qual se pode interpretar essa música. E uma terceira posição é do poeta, é de alguém que está absolutamente apaixonado e que larga mulher e filhos para seguir de joelhos. Esse é um terceiro lugar, que é um lugar particularmente que eu gosto muito, e o lugar de onde eu ouvi a música primeiramente. Agora, será que se o artista se preocupar com os discursos corretos, ele não vai pôr em risco a sua autenticidade? Nós precisamos qualificar essa pergunta. O que seria um discurso correto? Seria o discurso que está prevalecendo na sociedade? Seria o discurso politicamente correto? O artista não precisa se preocupar com isso. Aliás, não adianta ele se preocupar com isso. Uma vez que a música circula, a letra circula, a poesia circula, a arte circula, ela está absolutamente fora do domínio do artista. Então, é improdutivo o artista pensar nisso. Ele precisa fazer a arte, e a arte tem a sua função, que é provocar.